Quem quer fazer a prece hoje? A Brenda chegou, calma aí. A Brenda chegou, normalmente é o último que faz, né? Eu faço dessa vez, vai. Você faz? Legal. Então pode começar. Pode? Pode. Obrigada, Mestre Jesus, por mais uma aula e por a gente estar aprendendo mais um pouco sobre você hoje. Queríamos agradecer pela paz e pela saúde que você está nos dando nesse momento difícil, por ter comida todos os dias na nossa mesa, por estar tendo uma família para cuidar da gente. Obrigada por tudo. Agora, se o Senhor me der licença, vou fazer a prece que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas nos livrai de todo mal. Agora e sempre que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. E aí, a gente vai falar sobre uma parábola. Então, as parábolas nada mais é do que a gente... Quando Jesus veio, ele decidiu que era mais fácil falar sobre o amor, contando algumas histórias, para exemplificar a sua sabedoria, o seu respeito, o seu amor, e assim vai, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a parábola do grão de mostarda. E ela é curtinha, mas eu vou ler porque vai que eu coloco uma palavra que não está lá, né? Então, vamos lá. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou o seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior de todas as plantas, e faz-se assim uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, o que a gente entende sobre essa parábola de Jesus é que dentro de nós existe uma sementinha bem pequenininha que é a fé. Só que a partir do momento que a gente vai semeando ela, vai crescendo, 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 até ficar grande e reluzente dentro da gente. Eu vou mostrar para vocês. Olha como ela é pequenininha. Dá para ver? Pequenininho. Pequena, né? Meu Deus. E aí, olha só. Ela vai se transformar nisso aqui, ó. Meu Deus do céu. Grande, né? Aposto que vocês nem sabiam que a mostarda era uma árvore, né? Não. Eu pensava que era tipo, sabe o quê? Um salsão, sabe? Pequenininho. É. Não fazia nem ideia como as pessoas fabricavam mostarda. É, eu também não. Deixa eu continuar com a minha pergunta. Quer dizer, uma pergunta não, né? É uma pergunta. Estou enrolando toda aqui. Vocês acham que é mais fácil a gente ter fé quando a gente está dentro ou quando a gente está fora do centro, igual a gente está agora? Eu acho que quando tá fora do centro também é importante. Sim. Também acho. Também acho. A gente precisa sempre cultivar nossa fé, não só lá dentro do centro, mas fora também, né? Mas na prática, no dia a dia, vocês sentem que esse período que a gente está fora do centro, distante do centro mesmo, né, do espaço físico, ainda assim é fácil manter a fé? Ou vocês acham ou estão sentindo que é um pouco mais difícil? Na minha opinião, quando tá fora do centro, ainda mais nesse momento, é um pouco mais difícil.
mas sempre dá para você ter fé. Se você acreditar que vai dar certo, se você continuar cultivando a fé, vai dar. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta. O que é fé? Fé é acreditar que 1 mais 1 pode ser igual a 3, ou fé é acreditar que você consegue resolver uma equação de cabeça? Eu acho que a fé vai muito porque para uns pode ser mais fácil, para outros pode ser mais difícil, depende da influência que você tem ao longo da sua vida. Então, vai da opinião de cada um. Você acreditar em algo é de acordo com cada um. Porque eu não consigo acreditar, assim, às vezes em algo que eu não consigo sentir o que o outro sente, né? Isso é complicado. Eu gosto bastante de rezar e acreditar que as coisas podem dar certo, porque é uma coisa que me acalma. Quando eu tô nervosa, principalmente nesses tempos, eu sempre rezo porque é uma coisa que me deixa melhor. Então eu tenho sempre fé de que as coisas vão melhorar, e aí aos poucos elas vão melhorando, algumas coisas não, mas ainda assim eu sempre acredito. Então, eu acho que fé é uma coisa, como já falaram, de cada um, né? Porque cada um tem a sua e cada um pensa de uma maneira. Mas eu acho que nesses momentos tá fácil de acreditar, na minha opinião. Eu não sei, é bem difícil explicar basicamente o que é fé. Mas você consegue sentir a fé? Às vezes, porque, por exemplo, no meio dessa pandemia, você pode ter fé que algum dia isso vai passar. Mas por meio da pandemia pode ter dificuldades que você precisa ter mais uma fé para meio que passar essa dificuldade. Eu acho que a própria fé em Deus, como eu já disse, né, é fé, porque você está acreditando em uma coisa que você não vê. Sim, verdade. Na verdade, Deus você não vê. Deus às vezes você não consegue nem entender de tão grande que ele é. Mas a fé é você sentir Deus. Você pode não ver, você pode não entender. Você pode até não conseguir racionalizar. Mas você consegue sentir Deus. Porque nós somos um pedacinho de Deus. E quando a gente usa a fé, a gente está usando esse pedacinho de Deus que a gente tem dentro de nós. Agora, todo o resto é racionalizável. Gente, o espiritismo é racionalizável. Vamos falar a verdade, a única crença realmente que a gente precisa é em Deus. É a premissa, você tem que ter fé na premissa de que Deus existe. Daí para diante, o espiritismo anda de mãos dadas com a religião, com a ciência e com o racionalismo. Então, fé, se você parar para pensar, não é uma coisa tão cega assim. Eu falo, tenha fé que você vai rezar bastante e 1 mais 1 vai ser 3. Isso não vai rolar. Porque Deus criou leis no universo. E essas leis são inevitáveis. Agora, se você tiver muita fé de verdade, você pode até não tirar a montanha do caminho, mas você ultrapassa qualquer montanha. Isso é fato. Que a luz da doutrina espírita vem, na verdade, a base do espiritismo é essa, né? É a ciência que permite a gente racionalizar, é a filosofia que ela traz e também a religião, né? Então, é um complemento, na verdade, que eu estou fazendo aqui com o que o Denis falou. Ter fé em Deus e, de repente, você também ter o discernimento sobre as coisas, né? Bom, vamos para a nossa dinâmica de hoje? Vamos? Os dois estão preparados? Sim! Todo mundo preparado? sim. Muito bem. A dinâmica ela vai ser um pouco mais expositiva. Eu vou contar aqui uma história
E aí, conforme a história for evoluindo, vocês vão entender qual é o nosso objetivo, tá bom? Vamos começar então. A história do João Ambrósio. Era uma vez um senhor chamado João Ambrósio. Ele tinha uma vida muito agitada. Ele trabalhava de 10 a 12 horas por dia, todos os dias, domingo a domingo, para se manter sempre como o melhor entre os vendedores da empresa. Ele sempre teve essa ânsia, né, de ser sempre o melhor, o primeiro lugar sempre, ganhar todos os prêmios. Então, esse era o perfil profissional do João Ambrósio. Ele tinha alguns hábitos que ele chamava de válvulas de escape. Ele sempre, né, trabalhando com venda, muito estressado, e ele tinha como válvula de escape como a bebida alcoólica e o cigarro, que ele fazia uso contínuo, né, diariamente. No decorrer dessa vida agitada dele, ele ia trabalhando, ia fazendo as coisas dele, mas também de contrapartida, a família sempre o alertou sobre os problemas que isso daí poderia acontecer com ele ou na vida dele, né? Então, aos poucos, ele foi cedendo a essa ideia e foi conhecendo a religião. Ele começou a ficar religioso através, né, do incentivo da família dele. Então, ele começou a viver uma vida muito dividida entre esses extremos, né? Entre desacelerar e continuar acelerado. Bom, um belo dia, na sua rotina, ele acordou cedo, foi trabalhar. No final do dia, ele foi acender aquele famoso último cigarro antes de dormir, só que ele sentiu que algo diferente estava acontecendo. Sem ele perceber, o corpo dele não estava normal. Aí ele sentiu assim, uma forte dor de cabeça, que começou a incomodar muito ele, mas a família dele, percebendo que ele estava diferente, propôs que ele fosse para o hospital. Aqui eu faço o meu primeiro intervalo e faço a pergunta para vocês. Vocês acham que essa história que eu estou contando, ela é verdadeira ou falsa? Até agora parece verdadeira. Pra mim é verdadeira. Verdadeira. Pra mim é verdadeira também. Na vida de algumas pessoas. Rapaz, seja verdadeiro. Ok, todo mundo verdadeira. Desculpa, Brenda e Felipe, colocaram a resposta? Não faço a mínima ideia. Não? Bom, vamos lá. Então, Felipe na dúvida, a Brenda está pensando com a mãozinha no rosto e o restante falou que sim, né? Eu acho que é falso. Ok, então a Brenda acha que é falso, Felipe não sabe, os demais acham que é verdadeiro. Bom, a resposta para essa primeira pergunta, antes de continuá-la, é que essa história ela é verídica, é verdadeira, tá? No final da história, depois eu dou mais detalhes. Bom, mas continuando. Só o nome que não é verídico. Exato, até para proteger a integridade da pessoa, afinal, estou contando a história de alguém que eu não pedi permissão, né? Então. Exatamente, nada de João, é Ambrósio. Nem de Ambrósio, boa, André. Nem o João, nem o Ambrósio e nem o João Ambrósio. Bom, a sua família, então, insistiu que ele fosse para o hospital. E, ao chegar no hospital, verificaram que a pressão arterial dele estava muito alta. Ele estava a ferir a pressão e ele está com pressão lá no teto. E, assim, os médicos fizeram alguns exames para verificar o que estava acontecendo. E realmente identificaram, né? Os exames detectaram que ele tinha uma anormalidade, né? Detectaram alguma coisa nos exames. Só que como demorou muito tempo para ficar prontos os exames, a família decidiu ir embora, porque era o dia da semana, todo mundo ia trabalhar, ele falou, não, estou bem, estou no hospital, pode ir que quando tiver o exame aqui, se eu for ficar internado ou não, eu aviso vocês, né? Então, um desses exames era uma tomografia, então viram ali na cabeça dele algum problema e constataram que tinha um coágulo troncoencefálico, que é uma região muito delicada e muito perigosa. Por isso a dor de cabeça dele estava tão forte, estava incomodando muito. Bom, esse daí foi durante a madrugada, então na manhã do dia seguinte, deram alguns remédios para ele durante a noite e de manhãzinha conseguiram estabilizar a pressão dele. Só que assim, ele estava com um coágulo no tronco encefálico.
E o correto era ele ficar internado. Só que ele não queria ficar internado. E aí, minha segunda pergunta. Vocês acham que o João Ambrósio, ele ficou internado ou ele voltou para casa como se aquilo não fosse nada? Ele voltou. Voltou para casa? Se o trabalho dele fosse tão importante para ele assim, Ele também acho que ir pra ele casa. voltou. Sei não, Pra hein? casa. Ah, é? Por enquanto não voltou, André? Não sei. Ele voltou. Ele voltou. João aí, eu tô vendo ainda. Você tá vendo, João? Aí voltou pra casa. Tá. Mari, Larissa, Beatriz também aqui. André não sabe. Brenda, desculpa. Você Não, falou. eu falei sei não. Então, não ela sei. tá na dúvida. Brenda, Ah. o que você acha? Voltou. Ela colocou aqui no chat. Bom, realmente, ele voltou para casa, tá? E aí, chegando em casa, a família dele perguntou o que aconteceu, né? E assim, ele ficou muito dividido entre contar o que estava acontecendo de fato ou não, mas ele decidiu contar para a família. Porque a família dele ficou pau da vida. Falou, como assim? Você tem um baita de um problema grave na cabeça e não ficou internado? Então, e ele não queria voltar de jeito nenhum, tá? Continuando. Então, a família dele, né, do João Ambrósio, se apegou a tudo que acreditava. As palestras ministradas no centro, a família dele também era uma família espírita, nos evangelhos que era feito em casa e mais ainda nas orações deles, né? Só que assim, a dor de cabeça só aumentava a cada dia que passava. E aí depois de 2, 3 dias, decidiram voltar para o hospital, porque não estava mais aguentando, e os médicos acharam melhor prender ele lá, internar, para não dar a chance nem dele fugir de novo. Da outra vez ele saiu de lá meio fugido. Bom, o médico neurologista, que era muito dedicado e competente, ficou sabendo do caso dele e se dispôs, né, a observar ele com muito cuidado e carinho. No dia seguinte, o médico deu o diagnóstico dele. E o médico, ele sugeriu uma cirurgia e passou os prós e contras. Então, atenção nos prós e contras. A cirurgia, ele fazendo a cirurgia, o João Ambrósio, ele teria 90% de chance de morrer na mesa de cirurgia, 90%, 5% de chance de ficar numa cama em estado vegetativo e outros 5% só de viver, mas ainda com muitas sequelas. Se ele decidisse por não fazer a cirurgia, ele teria no máximo ali 6 meses de vida. Aqui eu faço 2 perguntas. Eu não vou mais perguntar do João. E se Deus quiser, é evidente que não aconteça com vocês, nem com nenhum familiar de vocês. Mas o que vocês decidiriam num momento tão drástico da vida? Faria cirurgia, arriscaria, não fariam, aproveitariam ali o pouco tempo que tem de vida? E aí? Sendo sincera, eu acho que eu não faria cirurgia, ia fazer tudo que eu queria fazer antes e aproveitar esses 6 meses, tipo, no máximo. Eu não faria cirurgia. Eu acho que eu poderia aproveitar muito mais uns 6 meses do que ou viver com sequelas ou morrer, literalmente. Eu acho que eu faria cirurgia. Eu Eu acho faria. que arriscaria. Eu faria. Eu também porque faria. mesmo Eu faria, se tivesse- eu faria, Caramba. eu faria. Sim, Brenda, desculpa, você ia comentar mais alguma coisa? O porquê da cirurgia? Eu faria porque, assim, de o cara ter a possibilidade de morrer, né? Ou de ficar com sequelas, a gente vai reencarnar de novo, né? Então, mesmo ele ficando em estado vegetativo, né? Ou ter sendo dele morrer, ele ia reencarnar de novo. Então, mesmo estando naquele estado, ele poderia aproveitar com a família dele, né? Ia reencarnar e aproveitar de novo. E agora, acho que aproveitar só alguns meses não é a mesma coisa, porque tipo, você faz as coisas, mas não aproveita tudo, assim, né? Você fica com aquele peso, né? Tipo, eu vou morrer daqui a tanto tempo. Você aproveita direito esse tempo. Eu acho que arriscaria. Né? Eu faria.
Eu faria, porque, tipo, você fica. Eu tenho só 6 meses, aí as pessoas fazem as coisas tudo correndo para aproveitar ao máximo. E é melhor você fazer e ter mais do que 6 meses do que só ter 6 meses mesmo. Que legal, interessante. Cada um colocou aqui um ponto de vista, cada um o que acha ou o que faria, né? E desculpa, todo mundo colocou, né? O se faria e o porquê faria, né? Eu faria. Eu não. Tá. Eu também não. André, então, por favor. Eu só falei eu faria. Eu faria porque é melhor você arriscar você fazer a cirurgia e já arrumar aquele tumor, ficar com sequela, tudo bem, mas nada vai ser perto do que você tinha antes. E aí você vai ter uma vida toda para aproveitar. Eu acho que Você aprende a conviver com as consequências que vão ter. Mas você passar 6 meses, exatamente. os últimos 6 meses da sua vida, você sabe que vai acabar. E você com aquele peso, que você vai morrer daqui tanto tempo, você não consegue aproveitar direito o tempo que você tem de vida. Uhum. Eu também faria, porque mesmo se tivesse 5% de chance de viver, você pode colocar bastante fé nesses 5% de chance de viver. Porque pensa, é melhor você ter bastante fé que tem 5% de chance de viver do que você só aproveitar 6 meses da sua vida, sabendo que entre 6 meses você vai morrer. Esse negócio da reencarnação. Ok, muito bem. Que legal, e que rico, né? Escutar o ponto de vista de cada um de vocês. Faria, não faria, o porquê principalmente faria, né? Bom, todo mundo, né? Colocou sim, não e o porquê, né? Não ficou ninguém para trás, ok? Bom, vamos para o desfecho então da história e já concluo ela aqui, tá? Então, entre os 6 meses de vida, sem fazer cirurgia, 90 de morte, 5 estado vegetativo e 5 de vida, João Ambrosio decidiu, então, fazer a cirurgia e acreditar, ter fé nos 5%. Não só ele, mas a família dele, os amigos dele. Lembrando que um pouquinho antes eu falei que a gente, né, que eles se apegaram muito, aí, ó, eu já dando bandeira falando a gente, né? Se apegar muito na fé. Bom, ele fez a cirurgia. E o que aconteceu durante a cirurgia? Nada. Incrivelmente, ela correu bem e hoje ele vive com a sua família com uma leve sequela. Ele não ficou com muitas sequelas, mas ele acreditou no 5%, fez a cirurgia, correu tudo bem aquela cirurgia, e ele ficou com essas sequelas, mas nada que impeça ele de viver a vida dele. Mas não como antigamente, né? Porque largou todos os vícios. Ele aprendeu que existe muito mais do que a vida material, do que as conquistas, né? Então hoje ele é uma pessoa feliz, até hoje essa pessoa está viva, e às vezes ele até joga uma bola, vai para um churrasco. E nesse caso, tudo correu bem. A família foi lá, teve fé, rezou e tudo ficou bem. O que vocês pensariam se não ficasse tudo bem? Imagina que, por exemplo, tivesse dado errado. Imagina que o médico, na hora que ele está tirando o coágulo, a mão dele dá aquela tremidinha e ele corta um nervo e o nosso personagem ficasse numa cadeira de rodas. Isso significa perante a fé de vocês. Vocês pensariam, como é que vocês se sentiriam? Que Deus não escutou a oração, que a fé não resolveu? Como é que ficaria isso na cabeça? Eu acho que seria algo para compensar algo que você, algo errado que você fez para alguém ou até, enfim, alguma coisa que você fez no passado ou até em outras encarnações que você está pagando por isso nessa vida. Resposta quase certa. Quase. Quem mais? Você também Oi? Pode falar, Felipe. Oi. Pode falar? Pode. Pode ser tanto para o cirurgião pagar pelo que ele fez no passado, como a Luzia disse, em outras encarnações, ou pode ser pelo paciente também. Pode ser várias possibilidades.
Então. Ou também essa parte da cirurgia pode ser meio que uma evolução dele. Uma evolução do espírito dele, assim. Podemos dizer. Tá, o que mais? Eu acho que eu teria um pouco de, sei lá, tristeza, um pouco de raiva, né? Porque às vezes, apesar de, né, ter algum propósito para aquilo que está acontecendo, é difícil, né? De você, tipo, a pessoa faz algo errado que isso gera em você uma consequência, né? Então é difícil de você ficar, não sei, acho que tipo manter a calma, né, e ter pensamento na fé, né, e conseguir, né, ficar tipo feliz com aquilo que aconteceu. Então é difícil, É justamente apesar essa de. parte, né? Uhum. Olha, você no primeiro momento ficar revoltado, ficar triste, ficar chateado, ficar frustrado, é absolutamente normal. É muito difícil. Assim, a pessoa pode até assimilar o impacto e, como disse o Emmanuel aquela vez, morrer com educação. Não sei se você conhece esse caso do morrer com educação. Não, depois eu conto. Eles podem até passar pela situação com educação, mas você vai sentir o impacto. Por que a resposta da Giovana foi quase sincera? Porque, assim, não é que você tem que pagar alguma coisa. A gente brinca, vocês vão me escutar brincar muitas vezes, de falar de, a gente está aqui pagando o boleto disso, a gente está aqui pagando o boleto daquilo. Gente, isso é só uma forma um pouco mais leve de brincar com a coisa. Quando a gente passa por algo, é mais o que a Bia falou, é mais um aprendizado. Você, por um lado, está aprendendo. Muitas vezes, não você. Tem vezes que a família está aprendendo. É como, por exemplo, quando um familiar desenvolve Alzheimer. O desafio não é para quem está doente, o desafio é para a família. E o que acontece? Agora, sendo muito espírita, sabe, caindo bem dentro da doutrina. Tudo que a gente faz fica marcado no nosso perispírito. Nosso perispírito, que é o que faz a ligação entre o corpo e o espírito, ele é tipo uma filmadora. Tudo que está rolando, ele está filmando, ele está marcando. Então, vamos supor que você fez algo em alguma vida, vamos ver alguma coisa engraçada. Você era aquele cara que roubava nas cartas. Então, você achava divertido roubar nas cartas, você achava legal. Aquilo vai ficar marcado no seu perispírito. Quando você se conscientizar que você, poxa, não é legal fazer isso, você tem dois caminhos. Pelo amor ou pela dor. Pelo caminho clássico, que todo mundo fala, você vai vir numa encarnação que você não vai ganhar nunca nem um par ou ímpar no do recreio, do intervalo. Recreio não dá, né? Ou você vai vir e montar um grupo de apoio a viciados em jogo. Ou pela dor, ou pelo amor. Aí cada um escolhe como é que vai fazer. Mas o aprendizado não é que ficou sério, é que agora é o momento para vocês pensarem na coisa. E, gente, é a fé que faz toda a diferença do mundo entre você optar pela dor ou pelo amor. A fé de verdade, a fé, aquela fé de coração, que a coisa tem um sentido, que você pode tirar algo de positivo da vida, te faz escolher o caminho do amor. Porque você tem fé que o caminho do amor vai te levar para o lugar correto. Agora, você pode também ir pelo caminho da dor. Aí já é outra opção. Aí já é outra coisa. Então, não é que ficou sério, é que é o momento que vocês têm que dar uma paradinha, dar uma pensada, dar uma avaliada. Todos vocês chegaram às conclusões corretas e tiveram as ideias mais ou menos certas. É só a palavra pagar mesmo, que quando a gente usar o termo pagar dívida ou pagar boleto, gente, é brincadeira, tá? Porque não é assim que a banda toca. Você pode vir para essa vida, comer grama pela raiz a vida inteira. Se você não aprender, se você não tirar uma lição, você não está pagando nada, você está só adquirindo mais dívidas porque você está xingando e não está resolvendo nada.
Entendeu? Então, vamos lá. Quem quer fazer a prece final pra gente? Já que eu fiz a de começo, eu posso fazer agora também. Então, tá bom. Pode ser? Pode. Maravilha. Opa! Pode começar? Pode. Obrigada, Mestre Jesus, por estar aprendendo cada vez mais sobre você. Tivemos uma ótima reflexão hoje e um aprendizado muito importante nesse momento. Agora, se o Senhor nos dá licença, eu vou fazer a prece que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ai, calma aí, esqueci. Perdoai as nossas Ofensas, assim que nós perdoais a quem não tem feito. E não nos deixeis cair em tentações, mas nos livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Acontece, às vezes a gente escreve até o próprio nome. Joyce, meu chat. Às vezes a gente esquece mesmo, Pai Nosso. Bem no meio, fica com aquela cara de puxa vida. Vocês Pô, sabem, eu já decorei faz tempo. vocês sabem Eu já que decorei Gente, faz tempo. Não é obrigatório usar sempre o Pai Nosso, tá? Vocês podem fazer uma oração sem Pai Ave Nosso de Maria. abertura e fechamento. vocês já tiveram curiosidade de ver o Pai Nosso lá no Evangelho? Não? Sabia nem tinha o nosso levante. Tem. Lá no Tem uma finalzinho. prece, né, que Jesus faz para ele falando, que daí é o contrário, né? Ele falando, perdoais as ações, as nossas ações, né, Pai, perdoai as nossas ações, é uma coisa mais ou menos assim. Aí, Ele explica cada frase Aí. que a gente fala do Pai Tia- Nosso. Mas tia ele Joyce, fala uma parte que às vezes a gente precisa repetir 7 vezes para a gente entender realmente o Pai Nosso. Ou porque às vezes a gente só fala decorado. Oi, André. Tá chamando a tia Joyce. eu praticamente pego as orações de um livro aqui, meu livrinho de orações sobre os Tavares, que é um... Aí tem o Pai Nosso, tem o Pai Nosso, né? Que é a primeira oração, tem oração da manhã, oração para as refeições, oração para os estudos, oração para o culto doméstico. Tem um monte de oração aqui. Eu tenho um livrinho desse, só que chama a Panelinha de Orações também. Tem para quando Também você tem. acorda, quando você vai estudar, quando você Só vai um dormir. minuto. É muito bonitinho também. Também tem. Quantas referências hoje, hein? Nossa, estou muito contente com a aula de hoje. Foi muito legal.